Veríssimo é português, sobrenome Veríssimo é português, né? Mas tem, do lado do meu pai tem Lopes, que eram pessoas muito morenas, né? Certamente de origem negras, né? E índias também. E tem pro lado da minha mãe o italiano e o alemão. Quer dizer que eu sou um exemplo desse coquetel de raças que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Você conviveu com algum desses avós? Convivi com os avós, os pais da minha mãe. Os pais do meu pai, só o pai dele é que eu não conheci. Ele foi embora, né? Como é que é essa raiz? Seus avós paternos e maternos, eles, como é que é? Pois é, do lado paterno é o gaúcho mesmo, né? O gaúcho antigo, né? Do lado materno, então, tem as influências dos imigrantes italianos e de alemães. Que foi com quem você conviveu mais? Foi. Do lado do meu pai tinha a minha avó, a mãe dele, que eu convivi bastante, nos dávamos muito bem, mas o pai dele eu nunca conheci. E ele mesmo passou anos sem ver o pai, né? Só foi saber quando o pai tinha morrido em São Paulo, e depois de anos de não ter nenhum contato com o pai, né? E qual é o seu nome completo? Bom, eu uso Luiz Fernando Veríssimo, mas completo seria Luiz Fernando Volpe, que é o sobrenome da minha mãe, Veríssimo. E qual é a sua memória mais antiga dos seus avós, assim, coisas que você traz com você que você não esquece? Eu me lembro, por exemplo, o meu avô italiano era um homem ele era muito elegante, né? Ele era caixeiro viajante. E era um homem muito elegante. Eu me lembro que ele estava sempre perfumado. E era um perigo perto das empregadas, então era um perigo. Porque e era caixeiro viajante, eu me lembro que o maior pavor dele era perder o trem, né? Não havia nada mais vergonhoso para um caixeiro viajante do que perder o trem, né? E realmente, eles, quando perdiam o trem, eles se escondiam na cidade para não aparecer, para não saberem que tinha perdido o trem. E a minha avó era uma típica frau alemã, né, que casou com ele. Era gorda, alemã, cozinhava muito bem, fazia cucas e outros pratos alemães muito bons. E a lembrança mais forte que eu tenho é desse lado. A minha avó materna, aliás, paterna, a avó Abigail, era uma pessoa muito interessante. Era uma pessoa assim, seca, não se abria muito, mas com os netos, por exemplo, ela era muito carinhosa, a gente tinha uma boa relação. E, então, pelo lado do meu pai, tem índio, tem negro, e pelo lado da minha mãe, principalmente alemão e italiano, né? Você acha que você tem algum traço dessa parte de indígena e negra dentro de você? Você acha que tem alguma coisa? Olha, em mim, propriamente não, mas a minha filha do meio, por exemplo, nossa filha do meio, a Mariana, é bem morena. Ali se vê bem uma herança, né, da raça negra, índia também. Ela parece muito uma índia da Índia mesmo, né? Como é que se diz? Uma indiana, né? Da Índia. E a nossa mais velha também, a Fernanda, é moreninha, e o Pedro, que é o nosso filho, nasceu um alemão, né? Até certa idade ele tem o cabelo bem louro, tem olhos azuis, é um típico alemão, né? Quer dizer que aí tá a mistura também dos filhos, né? E o que seus pais traziam dos seus avós? Assim, eles contavam histórias, falavam, isso vem, por exemplo, faz uma comida que aprendeu com a mãe, com o pai, ou uma música, tinha alguma coisa assim que eles faziam questão de passar para os filhos? Não, no caso do meu pai, a separação dos pais dele, né, do pai e da mãe, foi uma coisa muito traumática para ele. Eu acho que influenciou todo o resto da vida dele, inclusive a literatura dele. Esse fato da mãe dele ter saído de casa, né, levado os filhos, saído de casa, que era uma coisa naquela época não acontecia, né, era uma coisa muito rara acontecer isso. E nesse sentido a gente viveu sempre sabendo dessa história, né, da separação dos pais dele e sabendo da influência, do jeito de ser do meu pai. Meu pai sempre deu muito valor à casa, né, à família, muita importância à família. Eu acho que isso vem um pouco desse fato no passado dele, né, da separação dos pais dele. Mas e também na parte culinária, né, principalmente do lado da minha avó alemã. Aliás, ela não era alemã, ela nasceu no Brasil, mas falava com sotaque alemão, porque ela foi criada
falando alemão, né? E tinha os pratos, né, típicos alemães, bolos e tal, que ela passou para minha mãe. Qual é a sua memória mais antiga que você tem assim, de infância, as suas primeiras imagens, suas primeiras sensações? Eu me lembro, nós morávamos aqui no centro da cidade, na Praça da Alfândega, que é o centro de Porto Alegre, né? A gente esteve lá ontem. E nós moramos no Clube do Comércio, que era o edifício que tinha ali na praça. E a lembrança mais remota que eu tenho é brincar no chafariz da praça, na frente do edifício. E naquele tempo era chafariz colorido, tinha cores, iluminava as águas e tal. E eu devia ter, sei lá, uns 3 para 4 anos aí, certamente 4 anos. E a lembrança mais remota que eu tenho é essa. O que te emociona? Emociona muito o talento. A gente, de repente, descobrir o talento de uma pessoa, né? Pode ser uma bailarina, um jogador de futebol, que de repente faz um lance fantástico, né? O talento dos outros é uma coisa que me emociona sempre. Você gosta de futebol? Gosto muito. Qual é o seu time? Internacional, Colorado. Você é torcedor, assiste aos jogos? Sim. Eu ultimamente não tenho ido muito ao estádio, né? Eu vou nas Copas do Mundo, que eu tenho acompanhado todas desde 86, mas aqui em Porto Alegre faz tempo que eu não vou no estádio. Você ia nos jogos do Ia na arquibancada, era torcedor de arquibancada. Você tem algum... Aliás, falando no internacional, eu acabei de escrever para a coluna que vai sair na quinta-feira que o Santos não tomou a providência de falar com o Internacional para saber como é que se enfrentava o Barcelona, porque o Inter ganhou do Barcelona em 2006, foi campeão do mundo em cima do Barcelona. Na verdade que era um Barcelona sem Messi, sem Xavi e tal, mas jogava o Ronaldinho Gaúcho no auge, né? Jogando muito bem. E o Internacional ganhou. Tem algum jogo que você tenha gostado mais, algum jogo em especial? Eu acho que aquele jogo Brasil e França na Copa do Mundo do México, em 86, que o Brasil foi eliminado, né? A decisão foi para os pênaltis, e os brasileiros erraram mais do que os franceses dos pênaltis, mas foi um jogo eletrizante aquele. Um jogo, eu acho que eu escolheria esse como o melhor que eu já vi. Qual jogador você acha que foi um dos mais marcantes para você? Eu tinha um ídolo na minha infância, que era o ponteiro direito do Internacional, chamado Tesourinha, que era um grande jogador, inclusive foi jogar no Rio, jogou no Vasco, e era meu ídolo, Tinha a primeira vez que eu fui a campo de futebol, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, fui para ver o Tesourinha jogar, e foi uma emoção. Quem te acompanhou? Eu fui com uns amigos da família, nem me lembro bem como foi. Eu tinha 10 anos de idade, só me lembro. Foi um Grenal. E é engraçado, né? Porque na minha lembrança, na minha memória, o Internacional tinha vencido aquele jogo. Mas depois eu fui ver as estatísticas, não, o Internacional perdeu aquele Grenal, perdeu o campeonato. Mas na minha memória ficou sendo vitória do Inter. Você também tem essa rivalidade forte com o Grêmio? Não, na verdade não, né? A gente leva mais na esportiva. Muitos dos meus amigos são gremistas, não tem... Então, mas é uma rivalidade que, né, persiste e é forte. Talvez mais forte aqui do que em qualquer outro lugar do Brasil, né? Em Minas tem um pouco de negócio Atlético e Cruzeiro e tal, mas acho que não é tão forte quanto essa rivalidade aqui. Qual seria, se a gente pode chamar assim, a sua árvore genealógica de referências para o teu trabalho de escritor, e o que você pensa da literatura a partir disso? Bom, o fato de ser filho de escritor e de de me criar numa casa em que havia livros antes de mais nada, né? E o livro era uma coisa importante, e conviver com escritores, não só o meu pai, mas outros escritores também, isso me levou a ser um grande leitor, né? Eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, mas ao mesmo tempo nunca tive a ideia de ser escritor. Talvez pelo fato de ser filho de escritor, de um escritor conhecido, né? Eu ter me inibido um pouco. Mas essa convivência com a literatura desde pequeno foi importante
na minha formação. Também foi uma coisa bastante decisiva o fato de nós termos ido viver nos Estados Unidos quando eu tinha 6 para 7 anos, e a primeira escola que eu frequentei foi dos Estados Unidos. Eu praticamente me alfabetizei em inglês, né? Isso também foi bastante determinante, né, no meu modo de escrever, numa ligação com a cultura americana e tal. Um pouco importante nesse sentido foi a nossa localização geográfica aqui, né, entre Argentina e Uruguai, né? Nós sempre fomos muito influenciados pela cultura latina, né, do Uruguai e da Argentina. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era garoto, a rádio que eu ouvia aqui era a Rádio Mundial de Buenos Aires. Não era a rádio nacional, não era a rádio local. E, então, talvez essa convivência, né, com os países do Prata tenha determinado essa visão assim, mais cosmopolita do gaúcho, né? Tinha muita gente que ia mais, conhecia Buenos Aires, ia seguidamente a Buenos Aires, mas não ia ao Rio, não conhecia o Rio, né? Então, essa influência foi muito marcante, essa influência platina aqui foi muito marcante. E talvez, né, seja responsável por essa visão mais cosmopolita. O que você acha que aqui no Sul, que tem específico do gaúcho, que é diferente de todo o resto do Brasil, que seja uma influência das migrações, né, e que se virou uma cultura própria, que misturado com toda essa mistura? Certo. Eu acho que é isso que nós já falamos, né? A influência da imigração alemã e italiana, né, principalmente, que é uma influência muito forte aqui, e esse convívio com os países do Prata, né? A cultura do Uruguai e da Argentina influenciou bastante nossa música, né, por exemplo, né? Nós temos um excelente compositor e cantor aqui chamado Vitor Ramil, que é irmão do Cleito e do Cleidir, né? E ele faz toda a música dele em volta da milonga, uma forte influência argentina e uruguaia, e ao mesmo tempo bem marcadamente gaúcha, né? Então eu acho que é isso. Esse intercâmbio cultural, essa vizinhança cultural aqui que determinou um tipo de cultura bem diferente do que a gente encontra já de Santa Catarina para cima. Essa ideia do separatismo, né, que, claro, ninguém leva muito a sério, mas talvez um país ideal fosse Rio Grande do Sul, Uruguai e um pouco de Santa Catarina, pelas praias, né? A gente pegaria as praias, mas seria um país bom de se viver, mas nada de separatismo. O que você acha que define um gaúcho? Você fala, isso é um gaúcho. É difícil, né? É difícil, porque inclusive aqui tem essa importância, talvez até um pouco demais dada às tradições, né? As histórias gauchescas e as comidas e tal, que eu acho que define um tipo de gaúcho, mas não é exatamente o gaúcho típico, né? Que não dá tanta atenção assim ao tradicionalismo e ao passado, né? Então é difícil definir um gaúcho como sendo o mais típico de todos. Eu acho que o que está custando, né, é justamente essa integração com o resto da América Latina, né? Que nós no Brasil tivemos pouco, né? A gente é virado para a Europa, para os Estados Unidos principalmente, né? E meio que esquece a nossa vizinhança aqui imediata, né? Que enfim, o resto da América Latina, o resto da América do Sul, né? Eu acho que para o Brasil descobrir o mundo, devia, antes de mais nada, descobrir a América do Sul, né? Que até agora é meio esquecida pelos brasileiros, né? Não interessa muito aos brasileiros, né? Qual a possibilidade que existe para a gente? Olha, isso é difícil, né? Porque eu acho que no fim, né, tudo se resume, ou acaba se resumindo na parte econômica, né? O Brasil está se transformando numa potência econômica, não gosto muito da palavra potência, mas, enfim, numa presença econômica no mundo, e atrás disso vai vir, então, o nosso contato de igual para igual, vamos dizer assim, com a cultura europeia, etc., né? Mas começa na economia, né? Começa no mercado, na industrialização e tal.
E o resto vem atrás, né? Infelizmente é assim, né? Tem sido assim. Na história da humanidade tem sido assim, né? Mas eu não tenho a receita, não. Bom, eu acho que o que um setor que está meio que mostrando o caminho dessa aproximação com o resto do mundo, e não é de hoje, é uma coisa já que tem algum tempo, é a música, né? A música brasileira, que é considerada no mundo todo, né? Como ela merece, né? E, infelizmente, o mesmo não acontece com, enfim, a literatura, com artes plásticas, de alguma maneira, sim, mas literatura certamente não, né? Mas a música está mostrando o caminho, né? Mostrando a nossa diferença, uma maneira diferente de fazer as coisas, inclusive fazer música, e com alta qualidade, né? Então, acho que a música é um exemplo para todo o resto, né? Nessa conquista, vamos dizer, do mundo, né? Você tem alguma música favorita que você tenha que te... Não, eu sempre gostei muito de música em geral, música boa, né? Teve uma época que eu gostava muito de jazz, né? Entendia de jazz, era um jazz maníaco, e hoje estou meio desatualizado. Mas eu gosto de música em geral, música brasileira eu gosto muito, música clássica eu gosto bastante, e algum jazz ainda. Eu sempre digo que eu não confio em nenhum músico de jazz que não esteja morto há 10 anos, pelo menos. Mas, quer dizer que eu continuo ouvindo os mais antigos e continuo gostando. Mas eu gosto de música em geral, né? Música boa, sendo boa, eu gosto. De música brasileira, o que você gosta? Eu também sou um dos mais antigos, né? Do sambão, Paulinho da Viola, Cartola, essa turma. Chico Buarque, gosto muito. E é por aí. Esse pessoal mais novo, na verdade, eu não conheço. Infelizmente, não conheço. Lupicínio Rodrigues, você gosta? Lupicínio, claro, nosso grande compositor aqui. E Porto Alegre é uma cidade muito musical, né? Isso é um destaque de Porto Alegre, né? Temos grandes músicos. O Porto Alegre tem uma tradição de bandas de jazz, por exemplo, que vem desde os anos 30, por aí. Quando o jazz estava saindo de Nova Orleans para ir para Nova York e Chicago e tal, estava chegando a Porto Alegre também. Não sei se vinha de Buenos Aires ou como é que era, mas já existiram várias bandas de jazz aqui em Porto Alegre nos anos 20, há bastante tempo. E é uma tradição aqui de bons músicos, né, de bons cantores. Isso é uma característica forte de Porto Alegre, né? Tem uma cena musical riquíssima, né? Diferente do resto a rádio aqui é diferente das rádios do resto do Brasil. O que você acha? Por que existe isso? Eu não sei, tem esse fenômeno também de haver os artistas que não saem daqui, né? Fazem seu nome aqui, tem seu público certo aqui, né? Eu falei no Vitor Ramil, que é um exemplo, Ney Lisboa é outro exemplo, né? Um ótimo compositor que ficou por aqui, nunca saiu daqui, e tem seu público certo, né? Esse é um fenômeno gaúcho que eu também não sei explicar, porque eu acho que temos um bom gosto, né? Não sei de onde é que veio isso, mas... Bom, a gente sempre diz que o gaúcho foi o único povo que brigou para ser brasileiro, né? Ele lutou para ser brasileiro, para não ser... para não pertencer ao prata, né? O Rio Grande do Sul e Pernambuco também brigaram para continuar no Brasil, né? Não sei se isso ainda tem algum sentido hoje, né? Porque é uma coisa que não se pede mais esse tipo de heroísmo, né? De levar a fronteira no peito, né? Como se dizia antigamente, né? Mas é como fator histórico e como orgulho, vamos dizer assim, ainda existe, né? Talvez um pouco limitado, pouca gente até sabe disso, né? Das novas gerações, mas é importante nesse sentido, que é uma coisa, um gesto heróico do passado que ficou, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa divisão, é muito permeável, né? Que é comum as pessoas irem para Santana do Livramento, por exemplo, atravessar a fronteira para fazer compras, né? E é facílimo, né? Só atravessar a rua mesmo, né? Então tem essa divisão, mas tem também essa ida e vinda que é constante, né? Que é bonito, né? Que dessa troca, né? Não tem uma... É junto, é a mesma coisa e é diferente, né? Exatamente.
Nós fomos uma vez, eu toco numa banda aí de jazz, né? E nós fomos uma vez tocar em Santana do Livramento, mas a nossa apresentação foi num teatro do outro lado da fronteira. Quer dizer, nós estamos tocando para Santana do Livramento, para o público de Santana do Livramento, mas no teatro de Rivera, né? Que é do outro lado da fronteira. Então existe essa permeabilidade, né? Como eu falei há pouco, o negócio da questão dos tradicionalistas, né? As pessoas que dão muita importância às tradições, aos hábitos antigos e tal, né? Isso continua forte, né? Mas não é uma coisa predominante. Agora tem isso sim que você falou da importância. Por exemplo, o hino do Rio Grande do Sul é cantado em várias solenidades, né? Inclusive no futebol, né? Canta o hino do Brasil e logo depois o hino do Rio Grande do Sul. E é engraçado porque é um hino triunfalista, assim, né? E, no entanto, está comemorando uma derrota, né? Que foi a guerra dos farrapos. Né? Exatamente. Mas é nossos feitos heróicos. Que serve, como é que é? O hino de servirão de modelo a toda a terra. Os nossos atos, né? de heroísmo. Então, a guerra dos farrapos foi contra o Império, né? Foi uma guerra, portanto, republicana contra o Império, por várias razões econômicas e tal. Durou 10 anos, né? Acabou com a derrota dos farrapos, como eles eram chamados, os revoltosos aqui do Sul. E até hoje é festejada, né? Inclusive com feriados e tal, com um hino que menciona a guerra mas foi uma derrota, né? Foi uma derrota, mas... E uma guerra que durou 10 anos. Né? E colocava-se os negros, né? Para os escravos negros com a promessa de liberdade e terra. Teve várias coisas não muito recomendáveis, né? Vamos dizer... Era o tempo da degola, né? Não tanto na Guerra do Farrapo, mas na outra revolução que houve. Era muito comum degolar os prisioneiros, né? Era uma prática comum aqui, né? Então foram várias barbaridades que foram cometidas aí nessas guerras todas. O que ficou então foram os feitos, né, de heroísmo e tal, né? E o resto foi meio que esquecido. Você fala muito aqui, os gaúchos têm uma admiração muito grande pelo Rio de Janeiro. Sim. E que, enfim, são apaixonados pelas mulheres cariocas e tal. E você casou com uma carioca, né? Eu sou um caso. Eu fui para o Rio em 1962 e a minha ideia era ficar um pouco no Rio, tentar ganhar algum dinheiro, depois seguir para a Europa, para Londres. Meu objetivo era Londres. Mas no fim não ganhei dinheiro nenhum no Rio, conheci a minha mulher lá, a Lúcia. E como nós estávamos sem nenhuma perspectiva lá de trabalho e tal, eu trouxe ela para cá. Fiz a coisa sensata num caso desse, que é vir para casa do pai, né? Então nós viemos para cá e consegui segurar a Lúcia aqui até hoje. Nós estamos casados há 47 anos. Mas eu fui um exemplo, então, de um gaúcho apaixonado pelo Rio, que foi buscar uma carioca. E aqui, você acabou de falar a casa do teu pai, e ele trabalhava nessa sala, né? Na verdade, ele tinha uma toca lá embaixo, que é onde ele trabalhava, né? Na parte de baixo da casa aqui. Mas ele vinha de noite, ele trazia os originais para corrigir aqui, ele botava uma tábua aqui nessa poltrona e ficava trabalhando aqui. E aqui ele recebia os amigos também, né? E ouvia música, ele gostava muito de música. Mas o lugar de trabalho dele mesmo era lá embaixo, que ele chamava da toca de trabalho. Quais são suas influências em música, em literatura? Bom, como eu falei antes, eu me alfabetizei nos Estados Unidos, né? A primeira escola que eu frequentei foi nos Estados Unidos. Eu tive uma ligação muito grande com a cultura americana, né? Começando, claro, com história em quadrinho e tal, história de aventura e, eventualmente, com literatura mais séria, né? Então, acho que as minhas influências, as minhas leituras assim, mais influentes foram dos americanos e dos ingleses, né? Literatura Tem inglesa. algum em particular? Eu sempre gostei muito do Scott Fitzgerald, né? Que eu acho que foi o grande escritor da sua época.
João dos Passos eu gostava muito também, o Hemingway em algumas coisas. Mas eventualmente também comecei a ler os brasileiros, né? Quando nós voltamos dos Estados Unidos, eu comecei então a tentar me reintegrar no Brasil, né? Comecei a ler os cronistas brasileiros e tal. E desses cronistas, eu acho que o que me influenciou mais, o que eu lia com mais prazer, era Antônio Maria, pernambucano Antônio Maria, né? Acho que as minhas influências são por aí. Da onde vem o humor na sua obra? Pois é, eu não sei, porque eu não sou um humorista nato, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum jeito para contar anedota nem nada. Mas quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a ter um espaço no jornal, as coisas que eu escrevia que eram mais pro lado do humor, mais leves e tal, eram as que tinham mais resposta, mais... Então eu fui meio que levado para esse lado, mas não é a minha vocação, não. Eu até sou mais pro deprimido do que pro humorístico, né? Mas foi o que deu certo. Então, e eu comecei a escrever muito tarde, né? Comecei a escrever com mais de 30 anos. Até então não tinha nem ideia de ser escritor ou jornalista, mas sempre tinha lido muito, né? Sempre fui um grande leitor e quando comecei a escrever já sabia mais ou menos como se fazia. E sempre teve uma empatia imediata das pessoas, né? As pessoas absorveram. Mais ou menos. Eu comecei a ter um espaço assinado aqui na Zero Hora, no jornal Zero Hora, que naquela época não era o que é hoje, né? Hoje é um dos grandes jornais do Brasil, naquela época tinha uma vida precária, né? Nunca sabia se ia ser pago, quando ia ser pago. E eventualmente então, eles me deram um espaço assinado, eu comecei a fazer crônicas e teve uma resposta boa. E eventualmente também comecei a publicar no Rio. Então. No Rio tem um público grande, você, né? Eu acho que sim. É aquela página do Globo ali, né? O Leminski, que é, enfim, do Paraná, é uma junção de sim. A família dele, a árvore genealógica dele é uma coisa bem interessante. É um escritor que te traz alguma coisa em especial? Eu conheço a obra dele, gosto muito da poesia, principalmente, né? Mas não conheço muito, não. Não fui um grande leitor, não. Até o que eu conheço eu gosto muito. Principalmente a poesia. Tem algum escritor atual, jovem, não assim, que depois que você começou a escrever, do que você lê, do que você observa, que te chama mais atenção? Esses que apareceram assim, nos últimos anos, assim, eu gosto muito do Milton Atum. O Bernardo Carvalho eu gosto muito também, o Galera, como é o nome dele? Daniel Galera. O Zé Roberto Toreiro, eu gosto muito. O Cuenca também é um bom escritor. E uma geração anterior a deles? Eu acho que seriam os cronistas, né? O Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Rubem Fonseca, eu gostava muito, gosto muito de... Né? E o Antônio Maria, que era entre os cronistas, era o meu favorito. Eu gosto muito de viajar, né? Tenho viajado bastante. E antigamente eu gostava muito de comer, tenho tido que me controlar ultimamente. Enfim, e ouvir música, ler, etc. Cinema eu gosto muito. Mas eu acho que eu escolheria viajar. Né? Já viajou muito? Já. Já desde garoto, né? Desde 7 anos de idade. E uma coisa que tem no Brasil é uma certa... que a gente acha que tem, a gente tem entendido de uma certa maneira isso, que é a ausência de método. Que é uma coisa de muita emoção e ausência de método. Certo. Como é que é isso no teu trabalho? Olha, não é um trabalho muito que envolve muita emoção, não. É uma coisa mais, acho que mais fria, mais inclusive porque tem uma rotina de trabalho, né, determinada pelos prazos de entrega e tudo mais, que estabelece uma certa frieza, né? Quer dizer, eu não posso ficar dependendo da emoção, né, da inspiração, o que seja. Tem que produzir ali de um jeito ou de outro. Isso é uma crônica sobre um camarada que vai comer uma truta e o garçom leva ele para escolher a truta. A truta está viva ainda no aquário, ele tem que escolher
a truta que ele vai comer, e ele hesita. Estranho, pensou o homem, nunca tive que tomar uma decisão assim, decidir um destino, decidir entre a vida e a morte. Não era como no supermercado, em que os bichos já estavam mortos e a responsabilidade não era sua, pelo menos não diretamente. Você podia comê-los sem remorso. Havia toda uma engrenagem montada para afastar você do remorso. As galinhas vinham já esquartejadas, suas partes acondicionadas em bandejas congeladas, nada mais distante da sua responsabilidade. Os peixes jaziam expostos no gelo com os olhos abertos, mas sem vida. Exatamente, olhos de peixe morto. Mas você não decretara a morte deles. Claro, era uma aprovação tácita. Era com sua aprovação tácita que bovinos, ovinos, suínos, equinos, galinhas e peixes eram assassinados para lhe dar de comer. Mas você não estava presente no ato, não escolhia a vítima, não dava a ordem, não via o sangue. De certa maneira, pensou o homem, vivi sempre assim, protegido das entranhas do mundo, sem precisar me comprometer, sem encarar as vítimas. Mas agora era preciso escolher. E ele escolhe não pedir truta, pede outro bicho para não ter que comer a truta. O Ed Morte, que foi um personagem que eu criei, que é um detetive brasileiro, uma versão brasileira do típico detetive da literatura policial americana, né? E eu vou ler a introdução, então, que é sobre o personagem Ed Morte. Morte, Ed Morte, detetive particular. Fiz o curso por correspondência. Tive que subornar o carteiro para passar. E a aula sobre como ganhar dinheiro na profissão ele nunca entregou. Tem um scree numa galeria do centro. O tório eu subalugo. Divido meu espaço com 17 baratas e um rato albino. O rato se chama Voltaire, porque ele às vezes aparece, mas sempre volta. Meu scree fica entre uma pastelaria e uma loja de carimbos. Dá para distinguir as duas. Os pastéis são os que deixam a mão preta. Minha história vem do nada, à cabeça do Veríssimo. Comecei com uma paródia de histórias de detetives americanos, tipo Philip Marlowe, escrito por Raymond Chandler. Mas Veríssimo me colocou no Brasil. Nunca perdoei por isso. Minhas loiras são... Desculpe. Minhas loiras são oxigenadas e meu bourbon é paraguaio. Direitos autorais eu nem falo, mas podiam ter me deixado ficar com a garota algumas vezes. Sorriu para o lado. Sou cínico, mas algo sentimental. Tenho tudo que o Agnaldo Timóteo já gravou e ainda compro um toca-discos. Minhas frases são curtas como o cano do meu 38, cujo talão de penhor carrego no coldre para qualquer eventualidade. Morte, Ed Morte, detetive particular. Está na plaqueta. E aí são várias histórias do Ed Morte. Depois. Escrevendo num papel como se fosse um papiro ou pedaço de pedra, fragmentos de pensamentos, analogias rasgadas, caos contemporâneo onde a loucura é rainha soberana numa trágica e libertadora postura. Os ventos despedaçam as flores frágeis que espiam o mar agitado da mataria próxima, que a praia separa do mar. Minha alma despedaçada em fragmentos, cacos de verdade passadas, que eram outrora o todo. É bom, hein? Não devemos ter medo de afirmar com toda a pujança a cultura das Américas, que se abre triunfante para o mundo todo, afirmação de vitalismo, som, rock, jazz, blues, sambas, maracatus, enfim, a grande, saudabilíssima negritude americana. A Europa, após a Segunda Guerra Mundial, consegue, depois de sangrar-se até o fim, produzir como um último suspiro da vida, brotando dos escombros da morte, a cristalização do existencialismo, que havia florescido por entre a intelectualidade europeia bem antes da Segunda Guerra Mundial.
E assim o pensamento que tem suas origens em Nietzsche e Dostoiévski, em Kierkegaard, vai constituir-se em experiência de vida de grupos de pessoas, de grupo de pessoas. O existencialismo na França, especificamente, consegue repercussão de importância sociológica.